Bom, eu quero continuar agora e contar para vocês que o PL, partido de Jair Bolsonaro, demitiu o advogado Fábio Weingarten, um dos assessores mais próximos ao ex-presidente, depois do vazamento de uma troca de mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid. Vamos então conversar com Bruno Pinheiro e qual era o teor dessas mensagens, Bruno, que resultou na demissão de Weingarten. Aquelas conversas no off, né, Evandro? Conversando ali, imaginando que jamais seriam divulgadas, mas com essas operações da Polícia Federal, os aparelhos celulares foram apreendidos, entre eles o celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, homem forte de confiança que estava sempre ao lado. Nisso, o ex-advogado fez também a campanha de Bolsonaro, esteve muito ali no Palácio do Planalto. O advogado, o Fábio Weingarten, acabou enviando essa mensagem para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens, dizendo que tinha a chance, essa possibilidade de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ser a candidata em 2026. Weingarten respondeu a Cid dizendo que não apoiava Michele e que achava que seria muito melhor o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outra situação, em outra conversa que também acabou sendo divulgado, na ocasião o Cid recebeu do advogado Fábio Weingarten esta mensagem sobre a ideia de lançar a Michele como a candidata à presidência em 2026, caso o ex-presidente ficasse inelegível. Nisso veio a resposta, dizendo de Mauro Cid que achava melhor, que tinha uma preferência pelo Lula, o atual presidente da República. Na sequência, veio a mensagem de Fábio Weingarten dizendo idem, ou seja, que também concordava com esse entendimento de Mauro Cid, que Lula seria melhor que Michele Bolsonaro na disputa das eleições de 2026. Claro que uma conversa interna de bastidor veio então que com essa repercussão veio uma ordem de Michele Bolsonaro que o Fábio Weingarten fosse exonerado, que viesse a demissão dele da legenda de Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. O advogado Fábio Weingarten ainda não se manifestou sobre este caso. Evandro. Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações. Você sabe que o Silas Malafaia, né, que também é um dos aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro, saiu em defesa de Fábio Weingarten e fez a seguinte postagem: Fábio Weingarten, você tem minha solidariedade. Não gosto de ver covardia e gente que não tem memória de coisas boas. Estão sempre prontas para apontar falhas, nunca acertos. Só aquela pitada, Gustavo Segré, porque na volta do bloco a gente vai debater mais desse tema. Ferdinand Foch falou algo parecido com o que Silas mencionou. É preferível pecar por executivo que por ineficaz. É na balança entre os acertos e os erros em que medimos o verdadeiro valor de uma pessoa e não na falta de erros de quem nunca teve acertos. Eita, fala, Gani. Olha só, Weingarten é uma pessoa que, no entorno de Jair Bolsonaro, muita gente o vê com bastante desconfiança. Bom, o tema está chamando muita atenção, a gente vai continuar, né? O tema está chamando bastante atenção, então a gente vai segurar um pouquinho o nosso intervalo para já falar dessa história com bastante profundidade, que é do jeito que a gente gosta. Alan Gani, pois bem, vai lá, Mauro Cid, manda um link, uma matéria falando sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro ser a sucessora do seu marido, ex-presidente Jair Bolsonaro, e dizendo, olha, prefiro o Lula a Michele Bolsonaro. Fábio Weingarten só responde idem. Esse idem pode ter custado agora a vaga aí como advogado e também um dos principais auxiliares de Bolsonaro no PL, enfim, ele tem acompanhado Jair Bolsonaro ao longo de todo esse tempo, inclusive nos momentos de crise. Como é que você avalia essa questão ou essa ordem que teria partido possivelmente da primeira-dama? Pois é, Evandro, primeira lição, tome cuidado com mensagens de WhatsApp, né? Áudio, mensagens... Principalmente aquelas enviadas a Mauro Cid. Exatamente. Então, não se comprometa. Você mandou mensagem para o Mauro Cid, Segré? Agora, o que eu já ouvi ali de pessoas muito próximas de Jair Bolsonaro e que também têm a confiança do presidente é que o Fábio Weingarten, ele causa ali uma espécie de confusão. Então, por quê? Por, enfim, algumas ideias equivocadas que colocou o presidente numa determinada
direção, né? Enfim, causa alguns atritos ali. Então, assim, o entorno, não sei até que ponto também, que isso não seja ciúmes, enfim, mas tem ali uma certa desconfiança do entorno de Jair Bolsonaro. Habla, Gani, habla. Eu tô sentindo que você tá pisando em ovos. Pra não... Habla, vai. Habla, Gani, habla. A gente quer que você fale. Vai. Agora, tem muita gente ali que o vê com bastante desconfiança, sim. E é claro que já havia essa desconfiança da própria ex-presidente, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e aí isso veio à tona. E também, aí, a Michele, ela conta com o apoio de Valdemar Costa Neto. Ela é uma pessoa muito querida dentro do PL e tem o aval ali do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do presidente do partido. Olha, pessoal, eu quero aproveitar que quem nos acompanha pela rádio está junto conosco agora. Bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui pela próxima 1 hora para a gente debater. E já atualizo vocês que a gente está falando sobre a demissão de Fábio Weingarten pelo PL, advogado, auxiliar, né, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, por causa de mensagens que ele trocou lá atrás com o Mauro Cid, em que eles debatiam a possibilidade de Michele Bolsonaro se tornar a sucessora de Jair Bolsonaro. E nesses comentários, nessa troca de mensagens que Weingarten teve com o Mauro Cid, eles mencionam que prefeririam ter o Lula como presidente do que a ex-primeira-dama. Diante disso, Michele Bolsonaro solicitou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que Fábio Weingarten fosse demitido, o que de fato aconteceu. Fala, Piperno. Mas a Bolsolândia de vez em quando diverte a gente, vai. Pelo menos a gente tem que admitir que não existe monotonia. Pode ter golpe, deputado com pistola na mão correndo na rua, tem de tudo, né? E agora esse sincerocídio que acabou, então, provocando a demissão de um dos mais próximos auxiliares do presidente Bolsonaro, advogado, até então advogado do PL, com uma remuneração de R$120 mil por mês. Quer dizer, só por conta de 4 letrinhas do idem, ele perdeu R$120 mil por mês. Impressionante, né? Mas nessa manifestação de sincerocídio, em que ele admite preferir o Lula à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, é óbvio que também mostra a parte mundo de caras, de fogueira das vaidades que há no seio aí da Bolsolândia, né? Porque a gente sabe, e nesses últimos 6 anos, pelo menos, todos nós já lemos e ouvimos muitas notícias sobre problemas de relacionamento, às vezes entre ela e algum filho do presidente, ou auxiliares muito próximos. E é por isso que eu acho, isso consolida também a minha certeza e o desfecho rápido disso, porque, veja, vazou aí anteontem e ontem mesmo ele já estava demitido. A certeza de que em 2026 nós vamos ver um sobrenome Bolsonaro na urna eletrônica. Eu não sei de quem, mas o candidato a presidente desse campo terá o sobrenome Bolsonaro. Fala, Segré. Eu não tinha pensado aportar absolutamente nada até ouvir o Piperninha falar 2 vezes reiteradamente sobre a Bolsolândia. E eu prometi à audiência que me para na rua, que me manda mensagens, que não gosta dessa terminologia. E eu falei aqui que cada vez que o Piperno se referisse ao bolsonarismo como Bolsolândia, eu me referiria ao PT como canhotada. E aí devo coincidir com o Piperno que a direita tem um abanico de coisas que realmente fazem do nosso comentário um comentário que sempre tem algum assunto. A diferença da esquerda é que é monotemático, só falamos de corrupção com ela. Fala, seu Zé Maria Trindade. Pois é, olha, eu tenho uma ideia de que se quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico de alguém, nem casamento resiste a uma ideia dessa, viu? A mulher pega lá, que almoço foi esse que você pagou aqui? Pegar ali aqueles, um beijo e tal, um coraçãozinho comprometido, isso dá uma confusão danada. Então, assim, é por isso que se inventou o tal sigilo, o sigilo de correspondência, desde aquelas correspondências escritas e tal. Tem muito desentendido, né? E é uma área muito sensível. Eu conheço de perto ali a convivência do PL, da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma área muito sensível e eles têm razão. Já sofreram muitas traições, já houve muita desavença ali.
A ex-primeira-dama Michele, ela é muito protegida no PL e é muito querida ali no PL. Ela organizou, não é reorganizou, organizou o PL Mulher, que não existia, e hoje é uma ala muito forte no PL e do Brasil inteiro. Por onde ela chega, ela organiza. Então é natural que o PL proteja e dê preferência à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E isso aí, esse diálogo, mostrou que nas costas dela, né, que será candidata em 2026, eu não sei se ao Senado ou à presidência da República, ou uma vice, como dizem alguns, mas será candidata, e principalmente aquela história que eles falaram lá, de que ela tem um passado sujo e de que isso seria usado contra ela, e aquilo ali é que feriu muito os brios, e eu acho que ela tem razão. Não existe aquilo. Agora, o Mauro Cid e o Vanguard falar aquilo foi muito grave. Ô, Gustavo Segré, você falou um pouco e de maneira metafórica sobre a manifestação do Silas Malafaia, mas traduzindo para a nossa audiência, como é que você avalia a postura com que foi tratado Weingarten depois de tantos anos de dedicação, digamos assim, a esse grupo? Tem palavras, tem afirmações das quais muito difícil a gente pode voltar. Não dá para justificar por quê. Um idem parece uma questão muito simples e, de fato, provavelmente, e muitas vezes a gente faz isso, nós concordamos com alguma situação, não necessariamente concordando com a estrutura da ideia. Mas sim de forma irônica. Dizer, pô, sim, eu prefiro claro. o Lula, no WhatsApp. também. Você não conversa no WhatsApp achando que todo mundo depois vai ler a sua conversa. Confesso você tá conversando, senão você mandaria no grupo. Manda, mas e quando a gente erra do grupo? Aí é pior. Pô, já tem casos muito graves de pessoas que mandaram uma coisa num grupo era para outro, ou sei lá. Mas eu lembro que tem, até hoje, se não estou enganado, até hoje, tem um grupo de empresários que apenas por um joinha teve contas bloqueadas, teve problemas nas suas redes sociais. Então isso inibe as pessoas a se manifestarem. Há grupos que se tratam questões políticas que muitas vezes a gente fica, eu vou acompanhando, vou lendo, mas não intervenho. Por quê? E porque a gente não sabe aonde vai vir o pau na cabeça. Então, isso aqui não me parece que seja de uma gravidade tão grande se for utilizado com ironia. Só que não dará tempo para o Fábio Weingarten de justificar por que ele fez isso e a consequência está aí. Fala, Piper. Eu acho que se eu fosse alguém do entorno do presidente Lula, né, algum assessor de comunicação, ou quem sabe alguém que vá participar da comunicação dele, é óbvio que eu já começaria a usar isso agora, falar, puxa vida, né, até no interior da Bolsolândia nós temos apoio, quer dizer, porque, mas está lá escrito, né, tá agora documentado, né, o print é eterno, então, tá aí, deram de bandeja. O Secre quase cuspiu. Não, eu vou me abster de falar de canhotada, mas o Piper não está me provocando aqui embaixo. Mas tudo bem, é do jogo. Vamos esperar. Arremate, mas está escrito. Não, mas olha só, isso você está partindo da hipótese a Michele sair candidata. Se for Jair Bolsonaro, aí o teu argumento não vale, Piper, né? Não, mas eu acho que o sobrenome Bolsonaro está lá, eu acho que a chance dela ser candidata a alguma coisa é grande e eu acho que a chance dele ser candidato é muito remota, né?